E aí galera, beleza? Professor Carlos falando aqui com vocês. E eu vim aqui para dar um recadinho, tá? Primeiro recado, galera, se inscreve aí no nosso canal, curte o nosso vídeo e vamos estudar história porque história é legal. Bora lá, turma! Damares, dá o play aí! É isso aí, pessoas! Chegamos então em mais uma aula do período entre guerras, né? E é o seguinte, nessa aula aqui nós vamos estudar sobre a crise de 1929, tá? E para você que está chegando na nossa aula aí, não sabe do que se trata, crise de 29, o que é isso? Nunca... Assim, basicamente a crise de 29 ela foi uma crise que ela teve origem no mercado financeiro dos Estados Unidos, começando com a quebra da Bolsa de Nova York, no ano de 29, e que repercutiu no mundo inteiro e que abalou o mundo inteiro e teve várias consequências aí desastrosas. Tá? Então, o que eu bolei para essa aula aqui? É extremamente importante que você entenda o funcionamento da Bolsa de Valor, das bolsas de valores, né? Para que a partir daí você consiga ter um entendimento melhor aí do que foi a crise de 29. Tá? A maioria dos livros didáticos não traz essa informação. Quer dizer, eu não encontrei nenhum livro didático ainda que fale um pouco sobre a Bolsa de Valores e como que é o seu processo e tudo mais. Então, eu acredito que se você entender isso daí, isso já vai te ajudar bastante nesse assunto aí, tá bom? Mas deixa eu já abrir um parênteses aqui. O que eu vou falar sobre o mercado financeiro, sobre ações, sobre o funcionamento da Bolsa de Valores, é algo extremamente genérico, mano. Simplista, mano. Simplista. Você não pode aplicar isso daqui para iniciar a sua carreira de vendedor de ações, né? De trader, né, cara? Não vai rolar. Entendeu? Você não pode pegar o que eu estou falando aqui também para aplicar ao mercado financeiro hoje, não dá. Né? Hoje é uma coisa muito mais complexa. Não que lá em 1929 eu fosse simples também do jeito que eu vou colocar aqui. Mas eu dei uma simplificada para você entender um contexto maior que a questão da crise. Tá bom? Então eu já disse isso. Se você fizer besteira aí do outro lado, a culpa é sua. Tá bom? Então, assim, basicamente, vamos começar a mergulhar então nesse universo aí da Bolsa de Valores para a gente entender como é que isso levou todo mundo para a crise. Para a gente começar a falar de Bolsa de Valores, eu quero que você pense numa empresa, uma fábrica, qualquer lugar aí. Pensa, pá. Vamos imaginar que essa fábrica, ela exporta, né? Ela vende os produtos dela numa cidade. Ela produz e vende como qualquer fábrica. Tá? E no nosso exemplo, vamos imaginar que é uma fábrica, por exemplo, sei lá, de sapatos, que faz a comercialização de sapatos e que tem um determinado lucro. Então essa empresa, ela tem os compradores, tem o mercado consumidor dela, ela faz a venda mensal, e por essa venda de sapatos, que ela vende todos os meses, sei lá, 1000 sapatos, ela tem o lucro proporcional à venda dos 1000 pares de sapato. Né? Uma questão orgânica normal para qualquer empresa aí. Tá? Então, todo mês, essa empresa ela tem um fluxo de caixa ali, uma quantidade de dinheiro que entra, ela também tem uma quantidade de produtos que ela vende, e assim a vida segue. Beleza? Joia. Agora, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que essa empresa, ela quer fazer uma expansão, saca? Então ela quer vender o dobro de sapatos para poder obter aí, obviamente, o dobro de lucro. Um raciocínio também normal que qualquer empreendedor, qualquer empresário tem. Se hoje eu vendo 1000 sapatos e ganho tanto, mês que vem eu quero vender 2000 e ganhar o dobro, tá? A pergunta que vem é, quais os caminhos que essa empresa tem?
né? Imagina que essa empresa ela já tem a linha de produção dela estabelecida, ela já está no limite da linha de produção dela. Então, você pensa o seguinte, olha, Carlos, se essa empresa está no limite da produção dela, essa empresa em si, ela não vai conseguir dobrar a venda. Ela não vai conseguir dobrar a quantidade de sapatos. Então, obviamente, que ela vai ficar amarrada nessa situação aqui. Ela só vai conseguir suprir essa parte do mercado, o consumidor dela, para essa cidade. E ela só vai conseguir produzir 1.000 sapatos mesmo e ter aquele lucro. Acabou. Então, essa fábrica em si, ela não tem capacidade produtiva para ir além do que ela precisa. Beleza. Mas tem uma solução então. Se essa fábrica não tem estrutura física para poder manter, para poder expandir a produção dela, ela só pode fazer uma coisa, que é o quê? Expandir a parte produtiva. É como se o dono dela tivesse mais uma fábrica. O cara fizesse mais um galpão, comprasse o dobro de máquinas, contratasse o dobro de funcionários, aí sim ele ia conseguir mandar a quantidade de produtos que ele precisa. Só que tem um detalhe aí, né? Tem um detalhe. Para esse cara aqui, ó, para esse burguês conseguir fazer isso, ele tem alguns desafios aí. Aí o primeiro desafio qual que é? Money, dinheirinha, né? O cara precisa de capital. Então, assim, não é uma coisa barata, né? Não é um passo simples para qualquer empresa. Saca? O cara ele precisa de muito capital para construir uma nova fábrica, comprar mais maquinário, colocar mais pessoas lá, fazer as vendas para daí começar a ter o lucro lá. Então, entre ele, empresário, e o dinheiro que ele precisa, tem um buraco enorme que ele precisa preencher de alguma maneira. E esse buraco basicamente é o caminho que ele tem que trilhar até esse investimento para poder fazer a expansão. Aí eu sei que na sua cabeça deve estar passando uma coisa mais ou menos assim. Ah, professor, ele vai no banco e pega o dinheiro, né? O cara vai lá no banco, faz um empréstimo, o banco dá o dinheiro para ele vai lá, faz a fábrica dele, vende e já era. É um caminho. É um caminho. Né? O cara pode ir lá e pegar uma linha de crédito. Só que tem alguns problemas aí. Né? O banco ele vai emprestar juros. Né? Não que exista alguém que não empreste dinheiro a juros, tá ligado? Mas só que então, porém, o banco ele meio que trabalha com as maiores taxas do mercado, tá ligado? Então, por exemplo, vou dar um exemplo do Brasil, hoje, 2020. O governo ele estabelece lá uma margem de juros, uma porcentagem, e essa porcentagem que o governo estabelece vale para todos os bancos. Então, todos os bancos trabalham com aquela margem, com aquela porcentagem de juros. Então, se você pega um dinheiro emprestado com aquela mesma margem, né, que o governo está cobrando, que todo mundo está cobrando, então é um dinheiro meio caro para você conseguir pegar aquele dinheiro, transformar em coisas, para depois você vender e lá na frente você lucrar e começar a pagar essa dívida. Saca? E é um dinheiro que vai ficando cada vez mais caro quanto mais o tempo passa. Então pegar dinheiro com o banco para fazer um investimento desse tipo é um pouco complicado. Né? Ainda mais porque existe um risco, né? Será que todo mundo vai mesmo comprar os sapatos dele? Será que ele realmente vai conseguir vender mais 1.000 sapatos assim? Ou será que ele vai começar a ir devagar? Então tem vários fatores aí. Né? Porém, quando você faz um empréstimo com o banco não quer saber. Chegou a época, filho, de você pagar, você tem que pagar. Você vai pagar todos os juros, tudo que você pegou. E se você não tiver o dinheiro, alguma coisa que você deu como garantia, você vai perder. Pode ser, por exemplo, a casa, ou o carro, ou aqui até mesmo a própria empresa. Porque o banco ele vai querer reaver aquele dinheiro de qualquer jeito. Então, percebe? É um dinheiro muito caro para você trabalhar com ele nesse ambiente corporativo.
e ao mesmo tempo é um dinheiro muito arriscado. Porque se você pega e dá certo, beleza, você consegue quitar suas dívidas e está tudo bem, né? E mesmo assim ainda sobra pouco lucro para você, empresário, né? Agora, se você faz e o lucro demora para vir, ou se o lucro não vem e você quebra, você dançou, você perdeu tudo, né? Então, a maioria das empresas não recorre a bancos. Hoje em dia, você tem linhas de crédito especiais em banco, focado para a empresa e tudo mais, com juros e política de pagamento, piriri pororó. Mas nesse contexto que eu estou explicando aqui, só para a gente entender um pouquinho mais a crise aqui, tenta ficar com o meu exemplo na cabeça que é melhor. Tá? Então, nesse cenário aqui, a ideia de banco está totalmente fora de cogitação. Então, o que vai surgir como opção aí? O que vai ser melhor para os caras? O que vai ser melhor para os caras é a Bolsa de Valores. Então, a gente começa a entender o que é esse raio de Bolsa de Valores. Basicamente, de uma maneira bem simplória, a gente pode dizer então que a Bolsa de Valores ela é um local onde uma empresa ela vai para poder buscar pessoas que queiram investir no negócio dela. Basicamente é isso. E essas pessoas elas vão investir colocando o capital que aquela empresa precisa para poder fazer determinada operação, gerar lucro e assim dividir o lucro com aquela pessoa que foi até a Bolsa de Valores. Hoje, por exemplo, você pode ir lá na Bolsa de Valores e comprar uma ação da Petrobras, você pode comprar uma ação da Vivo, você pode comprar uma ação de qualquer empresa qualquer, seguindo esse mesmo raciocínio. Né? Olha, eu quero ter participação no lucro dessa empresa, então eu vou lá e compro X ações. Tá? Mas vamos entender melhor esse caso aí. Tá? Então, vamos imaginar essa Bolsa de Valores. Imagina um lugar aí, Bolsa de Valores. Né? Se você quiser saber mesmo como que é, pesquisa aí Bovespa, Bolsa de Valores do Estado de São Paulo. Você vai ver umas imagens, você vai ver uns vídeos de lá, aí você vai saber exatamente como é uma Bolsa de Valores. Tá? Aqui no nosso esquemão aqui é um pouquinho mais simples, então imagina um quarto com parede azul. Escrito Bolsa de Valores em amarelo, olha que lindo, né? Em roxo e amarelo, né? Então no nosso exemplo, né, a empresa está lá na Bolsa de Valores. Ela entrou na Bolsa de Valores lá e tal, o burguês, né, o dono da empresa, e ele vai lá para poder fazer um negócio. Então, quando ele chega na Bolsa de Valores, ele já tem que determinar qual parte ou quantas partes da empresa dele ele vai vender. Né? Porque é uma relação de compra e venda ali. Então, vamos imaginar que esse burguês aqui ele quer vender 40% das ações da empresa dele. Então ele divide a empresa deles em 100 ações, então ele quer vender 40 e quer ficar com 60 para ele. Então 40% da empresa vai ser vendido e 60% fica na mão dele. Aí ele precisa encontrar compradores, ou seja, pessoas que se interessem pelas ações dele para poder comprar. E aí nessa hora que entra um pouco de negociação. É a hora que a empresa vai chegar para esse cara aqui, ó, para esse interessado, e vai falar assim para ele, ó, a minha empresa vende 1.000 sapatos por mês naquela cidade lá. Então a gente tem um lucro que é tal. E a gente vem tendo esse lucro nos últimos 6, 7, 10 anos, sei lá, durante todo esse tempo aqui. Agora eu quero fazer uma expansão, eu quero fazer mais uma fábrica, para fazer mais 1.000 sapatos, para poder vender numa outra cidade que está lá do outro lado. Então isso vai dobrar a nossa venda e vai dobrar o nosso lucro. E por esse lucro você vai ficar com, né, uma parte desse lucro aí que você comprar em ações. Então esse cara aqui, de repente, ele ficou interessado. Aí você imagina que outra pessoa estava ouvindo a conversa e chegou junto, falou, opa, como é que é esse negócio de lucro aí? Explica para mim. Aí chega mais um cara e fala, hã? Deixa eu entender melhor essa história, explica de novo. Conta pra mim também. Eu quero saber desse negócio aí. Você tá precisando de dinheiro para quê? Então, a empresa, ela conversa, né, com os interessados e explica a situação para eles. Olha, é assim, assim, assado. Quem entrar comigo vai ganhar uma porcentagem do lucro.
Então toda essa galera aqui resolve ser um investidor da empresa dele, ou seja, comprar as ações. Então cada um deles ali vai dar uma quantia em dinheiro X, né, que esse cara aqui vai determinar quanto que vale as ações da empresa dele. Então no final das contas aqui, para ficar mais fácil, cada um deles vai ter 10% das ações. Simples, né? Ele, empresário, mantém 60%, então ele tem o maior controle da empresa, as decisões financeiras passam por ele, piriri pororó, e essa galera tem aí cada um 10%. E com esse dinheiro que ele acabou de levantar, ele deu 10% da empresa para cada um desses clientes aqui, desses acionistas, e aí ele vai pegar esse dinheiro e vai trabalhar com ele. Fazendo o quê? Fazendo a fábrica e comercializando sapatos. Tá? Essas pequenas partes que ele comercializou da empresa é o que a gente chama de ações. Tá? Então, assim, esse cara, você pode dizer que tem 10% das ações da empresa, esse cara tem 10% das ações dessa empresa, esse cara tem 10% das ações, esse cara 10% das ações. Por eles terem as ações, são considerados acionistas. Beleza? Ações, acionistas. Certo? Então, o burguês lá, o empresário, está com o dinheiro na mão, tem os acionistas junto com ele, faz a fábrica. Certo? E aí ele faz a fábrica, pega os produtos e manda lá para a cidade. E aí ele vai comercializando e ele vai ter o lucro. Aí que a coisa começa a funcionar para os acionistas. Porque até essa parte aqui da construção da fábrica e da comercialização, os caras estão de fora. De fora, assim, de um modo geral. Tá? Só para a gente entender o exemplo aqui. Porque dependendo da quantidade de ações que você compra de uma empresa, você tem direito a ter voz ativa nela. Ou seja, de participar de algumas decisões, de algumas reuniões e tudo mais. Tá? Mas isso é um assunto mais complexo. Para o nosso exemplo aqui, pode ficar na parte mais simples mesmo. Tá bom? Quando vem o lucro, 60% desse lucro é dele. Porque ele tem 60% das ações da empresa. Tá? Os outros 40% vai ser dividido para todos os acionistas de acordo com a porcentagem de ações que eles possuem. Ok? Outra coisa, eu dei um exemplo aqui de 60 a 40 e estou dizendo que o lucro foi dividido de maneira igual. Às vezes também não é bem assim. Tá? Às vezes, numa relação dessa daqui, o cara pode definir que mesmo a pessoa tendo 10% das ações, ele vai ficar com uma porcentagem maior ou menor dos lucros. Tá bom? Mas no nosso exemplo aqui é só para a gente entender de maneira mais simplificada mesmo. Tá? Então, no mundo perfeito, né, a coisa funciona assim. Os acionistas eles vão ficar com parte do lucro da empresa de acordo com a porcentagem de ações que eles compraram. Tá? Beleza. Só que deve estar passando uma coisinha assim pela sua cabeça. Professor, mas e se não der lucro? E aí, mano? E se aquele dinheiro foi investido de maneira equivocada? Sei lá, deu uma crise aí, ninguém comprou nada e o cara tomou prejuízo. E aí? O que acontece? Cada um pega a sua parte do dinheiro e vai embora? Não. Sabe por quê? Porque tanto o lucro como o prejuízo, eles recaem sobre todos. Tanto o cara que tem 60% das ações, como a galera que tem os 40%. Então, nesse cenário, ninguém ganha nada. Os caras ganham prejuízo e ficam sem o dinheiro. Nossa, quando os caras perdem o dinheiro dele, perde. Perde, turma. Uma regra que todo mundo aprende no mercado financeiro é essa que está aparecendo aí. Né? Todo investimento é uma operação de risco. É tipo um cassino, mano. Você entra lá, joga suas fichas. Se o número der certo, você ganhou. Se der errado, você perdeu, meu chapa. Tá? Então, é um negócio mais ou menos assim.
Vou dar um exemplo mais recente para a gente aí, né? No Brasil nós temos uma estatal, né, a Petrobras, que é uma empresa riquíssima, com um porte, né, financeiro gigantesco. E por muitos anos seguidos ela veio, né, dando demonstrações aí de um crescimento estrondoso, né? Então até mais ou menos meados aí vai de 2012, 2011, 2013, muita gente com corporação da empresa, cara, acreditando nesse crescimento econômico que ela vinha tendo aí, mano. Fantástico. O que muita gente não sabia era que lá em 2006, né, já tinha acontecido um negócio meio torto lá na Petrobras, mano. Os caras tinham comprado uma refinaria lá nos Estados Unidos, a refinaria de Pasadena, e que foi um negócio horrível, cara. Horrível porque a Petrobras pagou, mano, tipo, 3 vezes mais do que a empresa valia. Foi um negócio tipo um tiro no pé, tá ligado? Só que essa treta toda, ela começou a vir à tona e começou a se tornar, assim, pública a partir de 2014, 2015. Então, aí as ações da empresa, tipo, pau, despencaram, mano. Então, muita gente que comprou ações da empresa lá atrás, acreditando no lucro que ela vinha tendo, quando os lucros da empresa despencaram, filho, tiveram que ficar com prejuízo também, né? Então, assim, olha como que é um negócio, cara, sabe? O mercado financeiro, essa parte da bolsa de valores é um lugar, assim, muito perigoso, muito louco. E eu tô dando o exemplo da Petrobras para vocês, assim, em um contexto em que o governo controla, em que a mídia controla, um monte de gente vigia, você tem muita informação circulando, então é um contexto bem difícil de dar minhaca, né? Mas deu. Imagina aquela época dos Estados Unidos, início do século XX, pós-guerra, 1925. Cara, naquela época, o liberalismo, né, o sistema econômico que a gente vive aí, ele era, né, tipo, sem controle nenhum nos Estados Unidos, cara. Era um cavalo selvagem solto no pasto, cara. Saca? Era um negócio louco, mano. Avassalador. Massacrante. O governo não estava olhando para essas relações aqui. O governo não queria olhar. Né? E na base do liberalismo, tá lá que não tem que olhar mesmo. O governo não tem que se intrometer em economia, em vigiar, porque tudo isso é chato, né, do ponto de vista econômico. Né? E foi exatamente isso que aconteceu nos Estados Unidos. Os caras não estavam olhando, não estavam percebendo esses lances aqui, e isso causou um probleminha lá para eles. Ah, professor, você está dizendo que a compra e a venda de ações então foi algo que quebrou os Estados Unidos? Mais ou menos. O ato de comprar e vender as ações em si, não. Mas o contexto, o ambiente e o modo como as coisas aconteceram, isso sim criou uma série de fatores que levou eles para a crise. Tá? Mas até que você entendeu esse lance da bolsa de valores, então a gente já pode ir para o próximo passo e agora sim a gente entrar na crise de 29. Então pega essas informações aí sobre as ações, sobre a bolsa de valores e reserva, deixa de ladinho aí, tá? Porque agora eu vou entrar em outros campos com você para você entender melhor aí a crise de 29. E um fator para a gente começar a entender essa crise é uma coisinha chamada de superprodução agrícola, ou seja, quando um país começa a produzir mais do que ele precisa de alguma coisa. Tá? No nosso exemplo aqui, alimentos, né? Tudo que está relacionado à agricultura. Então, os Estados Unidos ele meio que passou por essa crise também lá no início do século XX, logo após a Primeira Guerra Mundial. E para a gente entender essa crise da superprodução, eu quero que você imagine duas coisas. Imagina aí a população dos Estados Unidos, tá? E a produção agrícola. E imagina essas duas coisas equilibradas. Então você tem X de pessoas, X de produção, e essas duas coisas estão ali, né, equilibradíssimas ali. Certo? Beleza. E vamos imaginar uma época, um ano, 1920, 2 anos após o término da Primeira Guerra Mundial. Tá? Ou seja, um contexto de muita riqueza, o consumismo, aquele padrão consumista que eu falei na última aula para vocês. Tá? Se você está pegando essa aula aqui no começo e não está entendendo nada,
Assiste uma outra aula minha que fala sobre os Estados Unidos após a Primeira Guerra, aí isso vai fazer mais sentido para você, tá bom? Então, 1920, American Way of Life, consumismo lá em cima, casa grande, carro grande, e plau, consumismo. Então você tinha um certo padrão ali, entre o número de pessoas e o que era produzido no campo. Estava equilibrado, o que era produzido era consumido e beleza, tranquilo. Em um cenário onde tudo que eu produzo é vendido, o que eu, quanto empresário, vou fazer? Vou produzir mais para ver se o meu mercado consumidor absorve aquilo. Né? É óbvio, você tem lá um comércio, você vende 10 de algum produto e vende tudo rápido. No dia seguinte você vai querer vender 20. Se vender os 20, você vai querer vender 30, 40. É assim que as empresas vão buscando o lucro delas. É um raciocínio normal. Naquela época aconteceu isso também. Né? Então você tinha um sistema produtivo que dava conta de abastecer, né, um determinado mercado consumidor. Então isso faz com que, no decorrer do tempo, né, passado 5 anos, você tem um sistema produtivo que está mais avançado, que está produzindo muito mais do que a galera consome, certo? Do que o número de consumidores. Mas, Carlos, se você tem mais produção do que pessoas, vai sobrar alimento, né? Não. Não se você lembrar da minha última aula. Lá eu falei para vocês que o padrão econômico que vai se estabelecer nos Estados Unidos é o do consumismo, onde você consome além do que você precisa. Lembra? Os caras trabalhavam bastante para comprar coisas que eles não precisavam, para ter e consumir. Isso levou até o que a gente tem hoje lá nos Estados Unidos, são pessoas com problema de obesidade, que os caras comem além do que precisam. Né? Então, mesmo tendo bastante alimento, tendo bastante produção, o mercado ainda está meio que equilibrado, porque essa galera começou a consumir mais, começou a consumir além da conta. Então, aqui em 1920 eu produzia 10 e o mercado absorvia 10. 5 anos depois eu estou produzindo 100 e o mercado está consumindo 100, mano. Oxi! Então os meus números, os meus lucros só triplicaram, só aumentaram, né? Triplicaram, não, eu errei no cálculo aqui. Só aumentaram. Então eu vou sentar o pau, mano. Vou produzir mais, acreditando que, né, vai ter esse consumo aí. Só que aqui tem um problema. Todo investidor, todo empresário, quando ele vai começar um negócio, quando ele vai tomar uma decisão na empresa dele, ele toma a decisão dele olhando para o passado e tentando acertar no futuro. É um negócio muito louco. Por que isso? Porque você só tem os números do que ocorreu nos anos anteriores. Que nem o exemplo que eu dei na Petrobras, tá ligado? O cara que foi lá comprar as ações, o cara olhou os números de 2008, 2009, 2005, 2003 e ele viu a empresa crescendo. Aqui nesse cenário, o produtor agrícola, ele estava olhando todos os outros anos e ele estava percebendo a taxa de consumo, que foi muito boa. Então ele olha para o passado, toma uma decisão aqui no presente, tentando acertar no futuro. Saca? Então, se a galera vê, se eu vim aumentando a minha produção e a galera veio consumindo, é óbvio que eu vou continuar aumentando a minha produção. Só que daí, mano, vem a realidade, né? Porque a realidade tá pouco se lixando, cara, para as projeções que a gente faz para o futuro. Mano, é a dura lição da vida. A vida não está muito preocupada com as coisas que a gente está projetando para o futuro, não. A vida vem e arregaça mesmo. E foi o que aconteceu, mano. Né? É um raciocínio simples. Se chega um momento que você tem muito produto e poucas pessoas para comprar, o que vai acontecer com esse produto? Das duas, uma. Ou ele não vai ser comercializado, ou ele vai ser comercializado por um preço muito baixo. Tão baixo que muitas das vezes ele não paga nem o custo da produção dele. Né? Se o empreendedor não abaixar o preço, ele não vende, mano. Simples assim. Mas se ele vende, mesmo por um preço muito baixo, ele começa a tomar prejuízo.
E nessa de ter prejuízo, ele pode quebrar, certo? Quebrando, tem desemprego, tem falência. Então, uma parte do setor produtivo começa a ter problema ali. E foi o que aconteceu nos Estados Unidos. A partir mais ou menos desse período aqui de 1927, você começa a ver um problema ali na parte agrícola. Porque os caras vieram produzindo tanto, acreditando na capacidade de consumo. Só que chega uma hora que esse consumo estabiliza, mano. E os produtos que estavam lá começam a ser comercializados por um preço muito baixo. Muitos produtores quebraram e tem gente desempregada. Lembra que eu falei para vocês que lá no pós-guerra, depois de 1918, 1920, começa a chegar muito dinheiro nos Estados Unidos, os caras investem em muitas áreas e você tem um boom de emprego? Pois é, aqui agora começa a ocorrer o contrário. Você começa a ter pessoas desempregadas porque uma parte do setor produtivo está tendo problema ali. Então, se você tem mais pessoas desempregadas, um problema que ocorre lá no campo começa a afetar a sociedade como um todo. Que é o quê? O número de pessoas sem trabalho. Aí vamos raciocinar. Eu tenho 10 vagas na minha empresa, certo? E eu tenho 9 pessoas para poder contratar. O meu vizinho também tem 10 vagas na empresa dele. Ele também precisa de pessoas para poder contratar. Eu e ele, a gente vai disputar e vai aumentar os salários para poder tentar atrair pessoas para nossas empresas. Nesse cenário aqui é o contrário. Se você tem muita mão de obra, né, muita gente querendo trabalhar, a tendência é que os postos de trabalho paguem menos. Ou então, que eles nem deem conta de absorver toda a mão de obra e você tem um grupo de pessoas desempregadas. Olha o problemão. Então, assim, a galera que não está diretamente ligada ao trabalho agrícola também começa a sentir essa crise no bolso, porque os salários começam a cair, começam a diminuir. E se você tem mais pessoas desempregadas, você tem mais pessoas que não estão dentro desse padrão aqui de consumo. E de quebra, como as fazendas foram à falência e como teve desemprego no campo, muitos dos alimentos que chegavam não chegam mais. Então, se você tem menos alimento, você tem mais pessoas para poder alimentar, o preço vai lá em cima. Saca? Então isso começa a gerar uma crise, mano. Olha que doideira, mano. Entende? Um único fator já desestabilizou. Aí você pensa assim, mas professor, o governo, né, os caras, não tinha ninguém controlando, não tinha ninguém vigiando isso e preocupado com essa situação? Não. Não, mas não pode, professor. É uma coisa muito louca, mano. Como assim? Não tinha. Não tinha. Porque dentro do pensamento da ideologia do liberalismo, a ideia é justamente essa, que não tenha controle nenhum. O liberalismo, ele entende que o próprio mercado se organiza, as próprias forças produtivas se organizam, saca? Então, se tem um problema numa parte, a outra parte compensa. Então, o liberalismo entende assim. Eu não quero entrar muito nesse assunto agora, porque a minha próxima aula eu vou abordar mais essa questão do mercado. Aí vai ficar mais fácil para vocês entenderem, tá bom? Então, vocês podem assistir depois da minha próxima aula aí sobre a crise de 29, que vai ficar mais claro para vocês como é que isso funciona. Nesse momento eu quero focar nisso, porque senão a aula vai ter 3 horas e você não vai ficar aí comigo assistindo até o final, tá? Não pode. Então, uma questão de produção começa a influenciar e desestabiliza o sistema inteiro. E não tinha ninguém vigiando, não tinha ninguém olhando. O governo não queria olhar, o governo também não olhava e não vigiava. Hoje em dia não, hoje em dia a gente tem aí, né, esses sistemas, né, ligados aí, você tem órgãos, né, ligados ao Ministério da Economia que acompanham esse tipo de dinâmica para não deixar esse tipo de problema acontecer. Mas naquela época, deixa rolar, né? Então, no campo, você já tinha esse probleminha acontecendo aí, tá? Esse probleminha começou a dar uma pane no sistema americano de um modo geral. Por quê? Porque todo o sistema econômico do país ele era baseado num modelo de consumo, de consumismo. Mas o consumo estava tendo um problema,
saca? Então é óbvio que uma hora ou outra isso ia acabar impactando em todo o sistema econômico norte-americano. Mas como não tinha ninguém olhando, não tinha ninguém vigiando, deu a nhaca que deu, né? Então, para a gente compreender melhor como que todos esses fatores caminharam para a crise, vamos pensar em 3 índices aí. Vamos pensar no índice de população, consumo e crescimento industrial. E vamos imaginar esses 3 índices caminhando no decorrer desse período que a gente trabalhou aí. Aí vai ficar mais claro para você entender como que a treta toda estava nascendo aí. Beleza? Vamos lá. 1920. Pós-guerra, os Estados Unidos cobrando todas as dívidas, né, muita grana entrando. Beleza. Nosso primeiro índice, população. A gente já viu que os Estados Unidos entrou num período de crescimento populacional muito grande no pós-guerra, né? Motivado por uma situação econômica muito boa que eles tinham, né? Trabalho, bastante alimento, então a população cresce. Beleza. Se tem mais pessoas e as pessoas estão consumindo, o índice do consumo cresce. Beleza. Se as pessoas estão consumindo, cara, os empresários, os burgueses estão olhando para o consumo das pessoas e vão produzir mais. Então, no ano de 1920, a gente pode colocar como índice de crescimento para esses 3 pontos que a gente está abordando aí. Certo? Beleza. Continuando no nosso período aí. Agora a gente salta 5 anos na história. Vamos para 1925. De 20 até 25, a gente vai combinar que o número de pessoas se estabilizou. Tá? E deixa eu falar um negócio aqui para não bagunçar a sua cabeça. Quando a gente fala, né, basicamente de população estável, a gente está falando de um equilíbrio entre a natalidade e a mortalidade. Tá? E se a gente for analisar historicamente, isso não estava ocorrendo nessa época nos Estados Unidos. Na realidade, esse equilíbrio entre natalidade e mortalidade é a coisa mais do século XXI, nem tanto do século XX. Tá bom? Mas eu estou considerando aqui uma estabilização para fins pedagógicos, só para você entender isso aqui. Tá? Porque o meu objetivo maior é fazer você entender a crise de 29, né? Não os dados exatos, né, de 1925 sobre os Estados Unidos. Tá bom? Beleza, então a gente assume aqui só para fins pedagógicos que houve um equilíbrio ali na quantidade de pessoas. Ok. Só que como eles tinham um padrão consumista, a galera continuou consumindo até um certo período de tempo ali. Beleza? Então, tinha um consumo maior, mesmo a quantidade de população estando constante. Fechou. As indústrias que estão olhando para isso, os empresários, estão animados, cara. Porque, pô, mano, olha, a coisa veio crescendo. Vamos produzir. Senta o pau. Então, 2 dos nossos índices continuam crescendo. E um já está estável. Quando aconteceu isso, a gente viu que começou a dar um problema lá no campo. Certo? Um problema que ninguém estava vigiando, que ninguém estava olhando, que ninguém estava muito preocupado em olhar. Porque os olhares, aquilo que eu falei, o mercado financeiro ele olha muito para o passado, né? Para aquilo que está acontecendo ali. Tá? Então, tinha um problema sério, que era a alta produção no campo, que muita gente não deu a devida atenção para isso. Tinha a queda dos preços, que já estava começando a afetar ali as relações de consumo, e o desemprego. Então estava ali, estava acontecendo. Aí você pensa assim, professor, mas tudo isso estava acontecendo, todo mundo estava cego, ninguém estava vendo? Assim, quando eu digo que ninguém estava vigiando, não é que tudo isso acontecia e ninguém, tipo, dava mínima pro bagulho, não é isso. As pessoas viam, elas percebiam, mas todo mundo falava, é passageiro, é momentâneo, mês que vem acaba, não, aí já sobe tudo, já o ministro da economia disse que vai fazer tal coisa e vai corrigir. Ninguém olhava para esses pontos e imaginava que ia ser uma baita de uma treta. Porque também ninguém imaginava que ia ser uma baita de uma treta. É que ninguém conhece o futuro. Né? A galera só conhece o meio mal passado ainda. Né? Então, mas eram problemas que estavam acontecendo. Então a gente toca o barco. Sai de 1925, vamos até 1927.
E a população está do mesmo jeito, o índice populacional está ali, beleza. Porém, como tem desemprego, os salários caindo, as pessoas consomem pouco, mais pessoas desempregadas, o consumo também, ó, cai, despencou. Ah, professor, então as fábricas e o crescimento industrial também diminuiu em 27, né? Então o setor produtivo das indústrias também vai acompanhar a queda do consumo, né? Não. Aí é que tá, meu chapa. Para muitos industriais, para muitos empresários, não é a época de pôr o pé no freio, mano. Era a época do quê? De sentar o pau, vamos produzir. Ué, o mercado se autorregula, o mercado se autocontrola, então não vai ter crise. O liberalismo não fala de crise. O Adam Smith não falava de crise. Que crise é essa que vai quebrar? Não vai quebrar nada, vamos produzir, meta o pau. O mercado vai se organizar de alguma forma e vai salvar todo mundo. Era o que todo mundo pensava. E o governo estava de fora dessa história. Porque no liberalismo o governo não tem que interferir. Tá? E quando eu falo que os Estados Unidos estavam de fora, o governo, não estou falando 100%. Tá? Mas também não tinha a presença que tem hoje no mercado. Hoje o governo é extremamente controlador de taxas de câmbio, de fusão de empresas, emissão de papel moeda, de tudo que você imagina. Tá? E nem se compara com o que acontecia naquela época, ainda mais nos Estados Unidos ainda. Certo? Então, bora. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essas informações que a gente tem sobre o setor produtivo, sobre a natalidade, sobre, né, o consumo dos norte-americanos, e a gente vai juntar isso com aquele assunto da Bolsa de Valores que eu contei para vocês ali atrás. Beleza? Agora tudo vai começar a fazer sentido na sua cabeça. Assim eu espero, né? Senão essa aula aqui não vai adiantar de nada, tá? Quebra da Bolsa de 1929, tá? A quebra da Bolsa, para você ter uma ideia, ela vai ocorrer em outubro, né, desse ano de 29, beleza? Então vamos imaginar um período, vamos começar a partir de 1920 de novo. Pós-guerra, você já sabe, né? Beleza. Então, 1920, você tinha um setor produtivo X específico, certo? Que tinha as suas ações lá para poder vender, para poder bancar as suas expansões naquele sistema que a gente viu lá. E você tinha pessoas que olhavam para essas ações e falavam, eu quero. Opa, está vindo dinheiro de fora, os Estados Unidos estão crescendo, as famílias estão crescendo, a urbanização está crescendo. É uma ótima chance de investir no mercado de ações. Então a galera comprou e a coisa realmente aconteceu. A industrialização expandiu, a produção no campo expandiu e a população também expandiu. Cenário lindinho, tchuk-tchuk, de 1920, os anos dourados. Continuando, 1925. Óbvio que ali o mercado de ações já estava mais robusto, porque o mercado de ações ele também funciona como um produto, saca? Então, por exemplo, você vai lá no mercado, aí tem um produto X que é muito bom, que você gostou. Você compra um hoje, amanhã você compra dois, você conta para o seu vizinho também compra, o outro conta para o outro, e todo mundo está comprando aquele mesmo produto, então aquele produto ele começa a ser, né, disponibilizado em maior quantidade. Essa é uma das leis aí do liberalismo, né, do Adam Smith para o lance do mercado. Quanto melhor o produto, mais procura tem, então o comércio ele se desenvolve ali. E nesse cenário, e no nosso também, né, no século XXI, as ações elas são tipo um produto. Então você pode ir lá e pode comprar. Então se você teve um crescimento, né, de 1920 até 1925, vai aumentar a oferta de ações e vai aumentar, obviamente, o que? A procura. Então você tem mais pessoas em 1925 querendo participar mais ainda desse mercado de ações nesse mesmo ano. Então isso vai movimentar mais dinheiro dentro desse sistema de compra e venda de ações.
mais pessoas estão indo para a Bolsa de Valores, mais pessoas, né, estão participando disso, mais empresas estão surgindo, mais empresas estão vendendo e por aí vai. Porém, a gente já viu que aqui, ó, tinha uma nhaca acontecendo, né? Tinha um probleminha acontecendo lá no campo, né, no setor produtivo, que ninguém estava dando a devida atenção, todo mundo achava que não vai dar em nada e deixa rolar. Tava todo mundo pensando assim, mas a gente viu que a coisa era bem mais complicada. Mas ninguém estava percebendo. Dentro dessa lógica aqui do mercado de ações, a gente vai até o ano de 1929 e você tem um crescimento desse mercado. Lembra que eu falei para vocês que o setor produtivo industrial, o empresarial, estava deslocado da realidade, mano? Né, deslocado no sentido de que ninguém olhava para aquele problema do abastecimento e achava que aquilo era um baita de um problema que ia quebrar todo mundo. Não, a galera mandou bala, vamos produzir, eu quero ter mais fábricas, eu quero ter mais ações vendendo, né? E a população que olhava para esse crescimento, mano, foi na mesma toada, meu chapa. Vamos comprar mais ações. Mas tinha mais pessoas, professor? Tinham muitas pessoas. Né? Já tinha gente pegando a poupança para poder investir em ações, tinha pessoas que já vendiam bens, penhoravam, né? Lá nos Estados Unidos eles têm essa tradição do penhor, né? Você pega algo, o seu bem e dá ele como garantia de empréstimo, né? Então a galera fazia isso acreditando em ações. E com aquele velho sonho, né, mano? Eu vou investir em ações porque hoje eu compro as ações de uma empresa, amanhã eu tô milionário. É o mesmo espírito que move as pessoas hoje em dia no mercado de ações, né? Ficar rico rapidão e tchau emprego, né? Vou viver com os meus dividendos aí, com os meus lucros, saca? Só que se em 1925 você já tinha aquela bica na canela acontecendo lá no campo, imagina em 1929, meu chapa, o que não estava acontecendo? O tamanho que estava esse rombo. Estava enorme, cara. Estava enorme. Então, em algum momento, uma empresa pegou o dinheiro dos investidores, dos acionistas, fez uma projeção para o futuro, para poder vender alguma coisa, fez uma análise de mercado e falou: ferrou. Falou o quê, professor? Ferrou. Não vai dar para vender, porque os números não estão batendo. A população está desempregada, os preços dos alimentos estão muito altos no mercado, não vai dar. Então, a projeção que eu fiz está errada. E o que é pior, a minha projeção de empresário está tão errada que eu vou ter que baixar as portas da minha empresa hoje, agora, nesse exato momento. Porque se eu ficar mais um dia com a minha empresa aberta, eu vou ter prejuízo. E eu posso ter que ir pra cadeia para poder pagar as minhas dívidas, mano. Isso é sério, isso acontece. Então, muito empresário, da noite pro dia, teve que correr, fechar a porta da empresa e decretar falência, mano. Porque os caras sabiam que o ambiente econômico que eles tinham ali não ia dar conta deles arcarem com as projeções que eles tinham feito lá atrás, quando eles venderam as ações. Pô, professor, mas e a galera então que comprou as ações? Ué, se você comprou as ações, lembra do que foi dito lá atrás? É uma operação de risco. Risco. Então ninguém vai lá atrás de você, ó, tá aqui o dinheirinho. Não, você perdeu, meu chapa. Você perdeu. Então praticamente a gente pode dizer que algumas ações eram fantasmas, porque elas foram compradas, foram comercializadas em um ambiente, projetando algo para um contexto futuro que se tornou nebuloso, mano. Se tornou impossível de acontecer. Porque o padrão de consumo, o padrão de produção tinha mudado drasticamente. Lá já em 1925, depois de 4 anos, sem ninguém interferir, sem o governo fazer nada, sem ninguém agir em nada, o problema estava enorme. Saca? E eu acho legal colocar esse fantasminha aqui, porque é o seguinte, lá atrás, o ambiente ele era tão promissor, que muitas empresas surgiam sem existir fisicamente. Isso quer dizer o quê? O cara ele criava a empresa dele de maneira virtual, né, ali no papel, uma empresa que ia explorar tal coisa, que ia vender tal coisa, baseado numa projeção
E ele chegava na bolsa de valores e já tinha gente querendo comprar as ações da empresa do cara, mano. E a galera comprava, sem a empresa sem nem existir, baseada em projeções do que vinha acontecendo antes. E todo mundo falava, não, vai dar certo, vai dar certo. Quando chega nesse momento aqui, todo mundo fala, opa, fiz besteira, mano, fiz besteira. Pô, professor, mas então arrebentou com a galera, né? Sim, porque as ações já não tinham como ser cumpridas. E mais pessoas estavam sendo desempregadas agora da parte industrial. O dinheiro que foi colocado ali, meu chapa, evaporou. Danou-se. Restava para as pessoas uma última saída, que essa ocorreu em outubro de 1929. Qual que era a saída? Quando você compra uma ação, ela é um bem. Tá? Ela é um bem que você tem, então você pode vender para outra pessoa, você pode passar para outra pessoa, é um bem. Tem um valor, igual um carro, igual uma casa, é um bem. Saca? Se eu tenho uma ação, eu posso vender para você e você pode vender a sua para mim. A gente pode comercializar, não tem nada em relação, não tem nenhum problema em relação a isso. Então, quando todo mundo começou a ver que ia dar problema, que ia dar nhaca o negócio, o que todo mundo fez? Correu para a bolsa de valores. Para quê? Preciso achar alguém que compre as minhas ações. As minhas ações valem 100. Se eu achar alguém que compre por 30, cara, eu não vou estar perdendo 100. Eu vou estar perdendo 70 só, mano. Tá ótimo. Melhor ter um prejuízo pequeno do que ter um prejuízo total, né? Então todo mundo foi para a bolsa de valor, mano, para tentar vender as suas ações. Dentro dessa lógica de ter o menor prejuízo possível. Esse cara quer vender, esse cara quer vender, esse cara quer vender, esse cara quer vender. Cadê o comprador? Quem que vai comprar as ações nesse ambiente? Ninguém, mano. Esse cara quer vender por 30. Esse cara aqui anuncia por 20. Esse cara aqui vai anunciar por 10. Esse cara aqui anuncia por 5. Chega o outro lá, anuncia por 2. Chega o outro, anuncia por 1. Chega uma hora que as ações não valem mais nada. Nada. Zero. E quando as ações não valem nada, a empresa já quebrou. O sistema produtivo todo arruinou. Destruiu. Foi pelo ralo. Então aquelas ações que a gente viu lá atrás, que tinham uma certa porcentagem, que garantiriam alguma coisa para as pessoas, no final só garantiram uma coisa: dor de cabeça, mano. Mano. Então assim, essa treta toda ocorreu no dia 24 de outubro. Tá? Numa quinta-feira, conhecido como Quinta-feira Negra. Porque, mano, arregaçou com a vida de todo mundo, cara. Né? E isso nos Estados Unidos. Pensa que em 1929, os Estados Unidos ele já tinha relações comerciais com muitos países do mundo inteiro, principalmente os países da Europa que estavam se reerguendo da Primeira Guerra ainda, mano. Então, de tabela, quebrou os Estados Unidos e quebrou muitos países da Europa. Quebrou os Estados Unidos e muitos países da América Latina que tinham relações comerciais com os Estados Unidos. Então, foi um caos generalizado, mano, generalizado. Então a crise de 29 não foi só uma crise dos Estados Unidos. Foi uma crise que começou nos Estados Unidos e que, mano, arregaçou vários países do mundo. Eu não vou entrar nesse mérito aqui agora, porque quando a gente começar a falar de nazismo, de fascismo, quando a gente fala de Primeira República no Brasil, eu vou retomar esse assunto aqui da crise de 29. Você pode procurar aí no meu canal essas aulas, eles já estão disponíveis aí, e aí você vai entender melhor essa informação do porquê que essa crise de 29 foi tão importante, o porquê que a gente estuda ela nesse contexto aqui, tá? Porque é um padrão financeiro globalizado, cara, globalizado, saca? Então, se é globalizado, o que ocorre numa parte do globo vai acontecer na outra também, vai se expandir, vai influenciar todo mundo, beleza? Bom, então é isso. Né? Terminamos aqui a nossa aula sobre a crise de 29, espero que vocês tenham gostado, e quem chegou no final desse vídeo aqui vai ganhar um doce, hein, mano? Entre em contato comigo aí que a gente conversa, beleza? Fui, turma, um abração pra vocês aí.
Música